Como eu acho que um leigo pode começar? Fundo imobiliário é muito fácil de investir, extremamente fácil. Mira, mas quais fundos eu escolho? Esses são os melhores fundos? Aquele ouro está escondido lá e ninguém viu? Claro que não, né? Para quem tem pouco dinheiro e pouco investimento, fundo imobiliário não é o melhor caminho. Se está começando a olhar fundos imobiliários, olha os maiores. Eu comprei um pedaço, vou receber um pedacinho daquilo ali, no mês seguinte eu não fiz nada e recebi de novo. Como que você acha que o investidor deveria montar, construir uma carteira? Qual que é o processo de construção dessa carteira de fundos imobiliários e se hoje é possível montar uma carteira acessível para aquele investidor que está começando a investir e muitas vezes não tem o dinheiro necessário, né, para, enfim, um capital significativo para ter uma diversificação ideal. Tem um ponto da fala do Baroni que eu acho que eu queria complementar, e que é um objeto de estudo no mestrado que eu estou me propondo a fazer, que é a comparação com os índices. Eu acho que a gente nem deveria comparar, porque o próprio índice ele está errado. Porque pensa comigo, se eu tenho ativos pagadores de dividendos, o índice, o IFIX, o IBOV, também tem empresas pagadoras de dividendos, ela considera o reinvestimento desse dividendo. De que maneira ela considera? Ela considera que na data X esses dividendos são incorporados. Os gestores de ETFs que replicam índice, o que eles tentam fazer? Eles alugam a carteira, eles operam com derivativos, tentando simular esse movimento. O investidor, pessoa física, consegue fazer isso? Não. Por quê? Porque ele tem conhecimento? Não, não é nem pelo conhecimento, ele pode ter todo esse conhecimento. O dividendo cai quando na conta? Para que ele possa reinvestir. Esse dividendo de fundo imobiliário cai rapidinho, 15 dias ali, beleza. Às vezes o dividendo de uma ação leva 6 meses. Muitas vezes você olha lá, data indefinida de pagamento. Por quê? Porque a empresa ela fecha o seu balanço. No ano seguinte você sabe quanto sobrou, faz reserva de lucro. Às vezes, depois de 2, 3 anos, essa reserva está muito grande, distribui o outro valor. Então você não tem, o pequeno investidor não tem essa capacidade de fazer o reinvestimento de forma imediata, como o índice está replicando como se fosse uma verdade. Mira, então quer dizer que todos os índices são ruins, o trabalho da B3 está errado? Não, está certo. É porque é assim que eles conseguem fazer. Porque se eu criar um parâmetro de reinvestimento, eu tenho que dizer qual o preço da cota eu vou comprar. No dia que caiu o dividendo, eu recebi, eu reinvesti a que preço? Ao preço de abertura, a média do preço diário, ou preço de fechamento. Por si só, isso já mostra que não faz sentido a comparação. A vida real ela é um pouco diferente, não é absurdamente diferente, as contas que eu já fiz, mas ela é um pouco diferente do que você simplesmente comparar com o índice. Então, todas as comparações já estão inválidas. Agora, a sua pergunta de como é que um investidor consegue montar uma carteira. De uma maneira bem simples. Eu sou um defensor de que o fundo imobiliário é um excelente ativo para as pessoas começarem. Mira, mas você falou que paga pouco. Eu acho que o grande benefício do fundo imobiliário para quem está começando, para quem ganha pouco, é a educação. Porque de imediato você já entende qual é o objetivo. Você comprou, às vezes no mesmo mês, ou no mês seguinte, no máximo, assim, na maioria dos fundos, né? No mês seguinte, no máximo, você já recebeu o dividendo. Então você já entendeu a lógica. Eu comprei um pedaço, vou receber um pedacinho daquilo ali, no mês seguinte eu não fiz nada e recebi de novo. É fácil de entender. Então tem um caráter pedagógico muito grande. Inclusive, a mesada da minha filha é paga por uma carteira de fundos imobiliários. Aí ela sabe que se ela reinvestir, ela ganha mais, se ela usar, ela só ganha aquilo ali, e se os fundos estiverem mais ocupados, os shoppings tiverem mais gente circulando, ela ganha mais, se tiver menos gente. Tem um monte de loja vazia, vai ganhar menos, ela entende essa dinâmica mais facilmente. Então, eu acho que é muito fácil para quem está começando entender o que é o fundo imobiliário, que é um ativo gerador de renda, essa é a característica principal. Como eu acho que um leigo pode começar? Fundo imobiliário é muito fácil de investir, extremamente fácil. Você pode começar pelos os setores que eu chamo de o filé mignon dos fundos imobiliários. 3 setores: laje corporativa e renda urbana, shopping e logístico. Você já tem os 3 principais setores. E claro que você vai botar os fundos de papel, já falei que são cíclicos, né? A gente tem a economia, então para equilibrar,
você pode botar a carteira fundo de papel, que é a nossa renda fixa imobiliária, que eu chamo, né, os recebíveis imobiliários, e mais esses 3 setores. Você pode fazer uma carteira pensando mais em longo prazo e aí ter mais tijolo, e você pode ter 75% tijolo, 25% papel. Se são 4 setores, você pode pegar 3 de cada setor, e aí você tem 12 ativos, o que é uma quantidade excelente para diversificação. Segundo a teoria de Markowitz, você tendo aí mais ou menos os 16 ativos, você já atingiu a maior parte do benefício da diversificação, e beleza. Ou se você quer ter uma carteira meio a meio, você teria esses 3 setores, 2 de cada setor, e mais 6 fundos de papel, que aí você tem 12 fundos, 6 de tijolo, 6 de papel, para ter um equilíbrio. Mira, mas quais fundos eu escolho? Fundo imobiliário, quanto maior, mais difícil é o gestor fazer uma besteira. A gente tem alguns casos de gestores fazendo besteira ao longo do tempo, e recentemente, e fusão, e taxa de performance, um monte de coisa. Só que quando o fundo é muito grande, mesmo que o gestor faça alguma coisa que desagrade o cotista, isso tem um potencial pequeno de destruir o patrimônio do fundo. Então, está começando a olhar fundos imobiliários, olha os maiores de shopping, os maiores de lajes, os maiores de logístico, os maiores de papel. Por quê? Porque ele já é muito grande, ele naturalmente já é diversificado, ele naturalmente já tem muito cotista, e naturalmente já tem um monte de gente fiscalizando o gestor, naturalmente o gestor também não vai conseguir fazer muita besteira, porque o fundo já é muito grande, então fica mais fácil. Esses são os melhores fundos, as melhores oportunidades, aquele ouro que está escondido lá e ninguém viu? Claro que não, né? São os maiores. Tem mais gente? É óbvio que não. Mas, no longo prazo, é mais fácil você ter uma carteira. Inclusive para até bater o índice. Claro que se você puder estudar um pouquinho mais, ouvir um profissional, aí você vai conseguir extrair melhores resultados. Mas para quem está começando, se você olhar os maiores fundos desses segmentos, você já tem um caminho assim excelente. Já vai andar muito bem para muita coisa. Porque naturalmente também já vai ficar próximo dos melhores gestores, que são os maiores, você já vai evitar muito problema na sua carteira e com o tempo, como o próprio Baroni falou, você vai evoluindo no seu conhecimento, vai refinando a sua carteira e você vai naturalmente melhorando e mudando até um pouco a diversificação. Mas eu acho que em questão de setores você vai ficar mais ou menos por aí. E eu acho que a diversificação leiga, a diversificação ingênua é a maneira mais fácil, que é o quê? Mesmo percentual para cada um dos ativos e pronto. Ah, você pode fazer percentuais diferentes, baseado no beta, expectativa de retorno. Dá para fazer isso, mas eu acho que no final das contas vai dar muito trabalho, vale a pena para quem é profissional, quem entende de econometria, vai fazer lá no Python, no R, as suas coisas todas, isso aí vai ficar até fácil. Mas para o investidor normal, mesmo percentual, 10%, tem 10 fundos, 10% em cada um. Acabou, você já tem ali a quantidade. Ah, esse aqui valorizou muito, beleza, você não compra dele, nesse mês você aporta nos outros para poder equilibrar. Mira, ele disparou, valorizou pra caramba, vende um pouquinho para equilibrar, porque de repente em 6 meses de aporte, você não vai conseguir equilibrar, então você vende um pouquinho para deixar equilibrado e tá tudo bem. É fácil de fazer, não é difícil, é só seguir essas dicas que eu acho que dá para montar uma excelente carteira. Uma outra questão é que hoje os fundos imobiliários eles também são bastante democráticos, né? Você tem hoje fundos imobiliários na base 10. Inclusive é possível de se montar uma carteira de fundos imobiliários com base 10. O único ponto que eu queria trazer aqui de reflexão, né, e convidar todos aqui a pensar isso, é de que isso pode atrair sim mais investidores, mas a grande preocupação que eu tenho é de atrair um investidor muito passional, um investidor que talvez não tenha feito essa tarefinha de casa de estudar um pouco melhor o produto, então ele vem muito mais pelo acesso do que efetivamente pela informação. Então a gente tem, né, cada escolha uma renúncia, como diz o ditado aí, então a gente tem que realmente democratizar o fundo imobiliário, né? Antes, lá no passado, era base 1.000, depois passou para a base 100 e hoje a gente tem visto um certo movimento para a base 10. Ótimo a gente ver essa base de crescimento, né? Hoje nós temos já 2 milhões e 800 mil investidores, então talvez fechamos o ano aí com 3 milhões de investidores. Então, onde eu quero chegar aqui? Montar uma carteira de fundos imobiliários é estruturalmente fácil? É. Mas é conceitualmente fácil? Não, tá?
E aqui, para concluir, eu quero trazer mais uma outra reflexão. Será que é interessante a gente sugerir para uma pessoa começar a investir logo aí com R$ 500 por mês? Vamos começar com R$ 500 por mês? Não, R$ 500 em fundos imobiliários, nem diria por mês, mas já ter R$ 500 e já ter uma carteira de fundos imobiliários, já que você consegue acessar com R$ 10, com R$ 500, com R$ 1.000, você monta uma baita carteira diversificada, embora com poucas cotas, mas você monta. Vamos lá, um lado meu diz que sim, que é assim, ótimo, é um produto educativo, o caráter educativo dele é fantástico, você entende que você é dono de um pedacinho de alguma coisa, mas tem um outro lado meu que está dizendo o seguinte, será que é isso mesmo? Será que a gente não precisa educar melhor essa pessoa? Porque às vezes ele vem, compra um pouquinho, a cota não anda muito, o rendimento nominalmente é baixo, e aí a pessoa começa a falar que fundo imobiliário não é bom, porque ele não tem ainda essa capacidade do reinvestimento, porque o que entra na conta dele ainda é um fator limitante, ele não tem um acesso a profissionais que vão levar uma informação de qualidade, ele acaba se baseando muito em coisas públicas e não necessariamente aquilo ali ele consegue juntar esse quebra-cabeça todo e tomar uma decisão mais assertiva. E eu fico preocupado. Então, hoje, Mira e Marx, eu diria que eu estou dividido, eu estou repensando, eu não sei qual vai ser a minha conclusão, mas eu confesso a vocês que hoje eu estou nessa fase, e digo mais, é porque a gente recebe muitos feedbacks, né, muitas perguntas de várias pessoas, e quando você se dá ali, dá a oportunidade de entender um pouquinho mais a cabeça dessa pessoa e a motivação da pergunta dela, você vê que ela tem um problema de premissa, ela tem um problema de origem, que talvez esse acesso fácil e rápido e democrático é ótimo por um lado, mas abre uma vertical que tem me preocupado. Mas não quero aqui ser conclusivo, porque realmente eu não tenho essa conclusão, mas deixo essa reflexão aqui para todos nós e principalmente para vocês dois aí do lado de lá. Eu tenho essa solução. Eu já fiz essa reflexão e o que resolveu isso? A matemática financeira. Por isso, inclusive, que eu falo tanto de meta. Porque quando a pessoa me diz qual a meta que ela tem, e o que é uma meta? Você tem que estabelecer as premissas. Quanto dinheiro você tem hoje, quanto dinheiro você quer ter no futuro, quanto você vai aportar mensalmente e em quanto tempo você quer ter isso. Quando eu junto todas essas informações, eu sei a taxa necessária que essa pessoa precisa ter para crescimento. E se é inerente ao produto ter uma taxa de retenção muito baixa, então não é de se esperar um crescimento exponencial de fundos imobiliários e a pessoa, baseado na meta, precisa de um retorno maior, naturalmente ela precisa pensar mais em ações, que são ativos que têm mais essa capacidade. E aí, claro, você tem ativos mais de dividendos e outros mais de crescimento, só que as ações têm uma dinâmica de crescimento diferente, ela pode tomar empréstimo, ela pode crescer com capital de terceiros, não precisa ser só com capital próprio, tem o reinvestimento capital próprio, tem uma série de outras características que os fundos imobiliários não têm. Então, se as pessoas precisam de um crescimento maior, é natural que elas devem buscar mais ações. Se eu preciso de um crescimento menor, porque eu já tenho um patrimônio significativo, ou porque eu já estou querendo receber uma renda, já tenho um patrimônio capaz de gerar renda, os fundos imobiliários cabem muito bem. Então, mais uma vez, a gente volta para a meta e quem define se aquele ativo cabe ou não na carteira é a meta. Eu faço aulas específicas com os meus alunos de análise da carteira deles de forma pública para os demais alunos, para que eles entendam. E para alguns alunos, eles têm que vender todos os fundos imobiliários porque não cabe na carteira deles. Para outros, pode vender, pode investir somente em fundo imobiliário, está excelente. Depende da necessidade, da meta de cada um. E aí, o quanto você precisa de retorno é que vai direcionar o tipo de investimento. Eu não preciso de tanto retorno, posso ter uma carteira com ações e fundos imobiliários. Eu preciso de muito retorno, ações. Preciso de um retorno muito, muito grande, aumenta o prazo e o aporte. Então tem que trazer esses percentuais para a realidade. Você precisa de um retorno muito alto, aumenta o prazo e o aporte, que aí a matemática fecha, principalmente o prazo, porque o efeito juros sobre juros, o crescimento do patrimônio, quanto mais tempo, fica mais fácil esse crescimento. Para quem tem pouco dinheiro e pouco investimento, fundo imobiliário não é o melhor caminho. Para quem tem pouco dinheiro, precisa fazer mais renda, precisa aportar mais e deveria pensar um pouco mais em ações que são ativos que têm mais essa natureza de crescimento, dado payout, dado índice de retenção, expectativa de crescimento e tudo aquilo que é inerente àquela classe de ativos.